Esse carro, meus amigos, ele é bem interessante porque ele gera uma dúvida grande, né, o BYD. Inclusive agora que eu fui carregar, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho os detalhes do carregamento, né? Lembrando que o ideal para quem tem um veículo elétrico é ter o carregador em casa, né, o wallbox de parede. Bom, mas ele gera muita dúvida porque é um carro que vai começar a ser vendido no Brasil em agosto. Por enquanto é um modelo pré-série. Eu vou comentar outra coisa lá dentro sobre isso também, para vocês se atentarem a alguns detalhes. Mas a BYD, ela já está no Brasil. Ela foi uma empresa criada na década de 90, já está no Brasil há vários anos, porque eles produzem caminhões e ônibus elétricos. Inclusive a gente vai ter no espaço aqui no Garagem Peso Pesado ônibus urbano da BYD, ônibus elétrico que eles fazem, e algumas cidades do interior também. A BYD tem um caminhão de lixo elétrico que faz a coleta, e é bem interessante também quando a gente nota a tecnologia elétrica nesse tipo de serviço também. Eu fiz essa introdução justamente para falar do BYD Tan. É um modelo, são dois modelos no Brasil, o BYD Tan e o BYD Han, e eles justamente trazem como diferenciais. Eu acho que um grande diferencial dos BYD é esse desenho mais rebuscado e a ideia de serem veículos premium, veículos com acabamento que não devem nada aos veículos europeus. Inclusive a dirigibilidade é muito boa, a gente vai conferir daqui a pouquinho. Falando em modo geral então do design, o acerto do design é uma das coisas que chama atenção. Então nós temos um conjunto aqui de full LED na dianteira. Aqui o detalhe também dessa grade, né? A grade, como a gente sabe, ele tem as baterias, né? Então serve só para ventilação, vários sensores, temos ACC, temos vários acessórios aí de segurança, inclusive. Uma coisa interessante também desse carro, falando de design, ele é o primeiro SUV de 7 lugares, SUV elétrico de 7 lugares. Outra coisa interessante, rodas de 22 polegadas com freios da Brembo, conjunto de freios da Brembo, ou seja, ele acelera muito, que é de 17 cavalos, e também freia de forma competente. Uma coisa que eu gostei desse carro, além da linha de cintura alta, é isso aqui, os vidros traseiros escurecidos. E essa sequência aqui realmente ficou de muito bom gosto. O acerto visual dele é bem legal. E a gente fala de dianteira e fala de traseira também, né? Nós temos o conjunto óptico aqui todo em LED, e esse conjunto acende, né? E aqui o nome da marca, né? Build Your Dreams, que é basicamente, até eu li uma coisa de um colega que falou, parece um coach, né? Construir seus sonhos, né? Construa seus sonhos. Abertura do porta-malas. Por aqui nós temos, eu usei até ontem os 7 lugares, então nós temos aqui uma capacidade boa de porta-malas, estão aparecendo as duas capacidades. Você simplesmente puxa e tem esse espaço grande de porta-malas, e quando você vai puxar o banco, né, você puxa por aqui e ele fica devidamente preso. E logicamente a ideia, como todos os 7 lugares, pessoas de baixa estatura, ou quando você vai fazer um percurso um pouco menor. Se bem que o pessoal que andou aqui particularmente gostou, né? A gente andou na Toyota recentemente, e a mesma pessoa andou atrás e me confirmou isso. Bom, falando de acabamento, aí sim que ele se destaca e mostra como os chineses aprenderam muito bem a fazer isso. Aqui nós temos alcântara na porta e o couro com detalhe das costuras, né? Ou seja, olha só, o acabamento dele é algo que se destaca bastante. Teto solar panorâmico, aqui nós temos duas entradas USB, saída de ventilação, e aqui nós temos um trilho também. Então você pode, quem vai aqui atrás, pode ter um pouquinho mais de espaço com o trilho. É bem interessante. Chave presencial. E novamente, ó, olha o acabamento da porta, acaba se destacando. Banco elétrico com 2 memórias. E olha só, algo que nos lembra os Recaro também. Isso é muito interessante em termos de conforto para dirigir. Entrei no carro e o banco já me trouxe para a última memória programada. E aqui nós temos o volante, esse volante vazado embaixo, que é algo diferente, que chama atenção. A iluminação interna do carro, que pode ser customizada,
através dessa central. E o detalhe, bom, aqui são duas coisas que eu quero chamar a atenção para vocês. Aqui você faz ele tem um ACC, então você monitora, a gente vai mostrar isso daqui a pouco funcionando. O funcionamento do ACC, do piloto automático, com a frenagem autônoma, reconhecimento de tráfego e tal. E aqui nós temos a parte de iluminação, temos do painel também, ó, você pode conferir ali algumas opções, né, do painel. Pressão de pneu, pressão e temperatura do pneu. Aqui o painel que tem duas configurações. O Acceleration Timer, basicamente, que eu vou botar aqui só para vocês verem, ele faz um 0 a 100, né? O professor Lucas Torres, dá uma ligada, ele que gosta de medir o 0 a 100 dos carros, aqui tem um 0 a 100, e daí acontece uma coisa interessante, quando você liga essa opção do 0 a 100, ele faz uma hiperventilação nas baterias e prepara o carro para essa aceleração. Eu vou tirar aqui do modo Sport, voltar para o Eco, mas não deixa de ser interessante, né? Então, Acceleration Timer, nenhum erro no sistema, assistência de velocidade, temperatura externa, a temperatura do ar-condicionado, do ventilador e a pressão novamente. Eu vou voltar aqui novamente para o painel. Então é uma tela aí com opções. Aqui ele te mostra a recarga, o boost, quando você está no Sport, pisa até o fundo, os dois motores elétricos em funcionamento, e aqui do lado direito a velocidade, do lado esquerdo mostra quanto você está gastando quilowatts ou quanto você está economizando quando você freia, ele regenera energia. Aqui, esse é um carro, isso é importante falar, eu acabei de falar, mas vale ressaltar, esse é um carro pré-série. O carro vai ser vendido no Brasil, vai ter interface em português, vai ter todas essas opções em português, incluindo o comando do Apple CarPlay, Android Auto, essa conexão. Temos o carregamento por indução, aqui, né? Mas a interface dele vai ser diferente desse carro de teste. Aqui nós temos uma grande sacada desse carro, essa tela de 15,6 polegadas, você aperta aqui o botão, ou lá ou aqui no volante, e ela vira parece um tablet enorme. Particularmente eu achei a tela um pouco exagerada, e para dirigir eu achei até que ela incomoda um pouco na vertical, então eu deixei ela na horizontal, que eu achei melhor. Aqui na tela nós temos algumas opções, né? Já está no Home. Como eu falei, isso vai ser diferente, né? Uma das coisas, ele tem a dashcam, então a câmera, ó, botei aqui na frente, tá vendo? Monitora o tráfego, tem uma opção de câmera interna, tá vendo? Eu tô aqui e você faz imagem, salva no memory card, etc, né? E aqui tem a Waze e outras coisas, inclusive aqui imagem, nós temos a imagem 360, né? Que ela monitora também todo o funcionamento do carro, né? E o funcionamento geral, né? Olha só que interessante. Minha esposa está ali do outro lado da rua, já dá para ver também. Aqui nós temos alguns atalhos, né? Então, um atalho de monitoramento de faixa, de ventilação, e tudo isso aqui, ó, você consegue. Deixa eu voltar aqui para o Home. No Car Settings, você tem aqui, ó, tudo que você precisa, som, luz ambiente, display, o espelho, você consegue fazer tudo por aqui, tá vendo? Inclusive o DI Pilot, né, que é o piloto automático, né, do semi-autônomo, a frenagem de emergência, ele faz tudo aqui, tudo ligado, então você configura tudo por aqui. Agora eu vou falar um pouquinho dos motores elétricos aqui, um deles que é mais visível, né? E a gente vai fazer as impressões ao volante para dar uma voltinha nele. E falar agora, aliás, também sobre recarga, vamos lá. Ele tem basicamente dois motores elétricos, um em cada eixo. Então basicamente aqui, quando a gente levanta o capô, a gente vê algo um pouco diferente, mas tem algo aí embaixo. E é justamente um desses motores elétricos que está aqui embaixo. Somados, eles rendem 517 cavalos com um torque bastante considerável. Aqui, algo importante é a recarga. A recarga é do tipo 2, mas também é do tipo 2 com a carga rápida, que é esse que está aparecendo aí, que é a recarga, inclusive, que a gente vai fazer agora. Eu vou mostrar para vocês em detalhes.
Uma das grandes questões do carro elétrico que a gente testa aqui, vários que a gente já andou, é a recarga. Mas agora tem uma vantagem, ó, a Shell está abrindo uma rede de eletropostos, esse é o primeiro eletroposto da Shell e o principal, a velocidade de 50 kW, né? Esse valor vai ser cobrado, por enquanto a recarga é gratuita, tem um CHAdeMO e tem uma configuração rápida do tipo 2, que é a que eu estou usando aqui. A gente vê isso na hora e a gente consegue ver como isso é eficiente, porque geralmente em shopping ou supermercado a carga é baixa, são 5, 7 kW. Agora olha aqui, eu estava com 42% de carga, né? 41,6 kW, tempo para acabar de carregar 1h13. Então esses eletropostos aí que eles vão abrir vários até o ano que vem e outros que tem na estrada também vão ajudar a manter. Mas logicamente o ideal é você ter o carregador em casa, não tem nada melhor do que isso. Bom dia a todos, estou falando bom dia dependendo da hora que você está assistindo o vídeo, né? Esses vídeos geralmente vão ao ar ao meio-dia, mas eu estou voltando aqui para a BYD, estou indo para Campinas devolver o carro, e aí luz de neblina, não acendam a luz de neblina durante o dia, ó, não tem mais neblina aqui, talvez tenha tido mais cedo, mas agora não tem mais. Bom, essa semana testando carro elétrico, outro dia me perguntaram no comentário do Instagram, porque às vezes eu estou de óculos ou às vezes de óculos escuro. Esse é um óculos escuro, só a título de curiosidade, de grau, né, com grau. E é uma boa solução. Eu uso lente há 25 anos, né, lente de contato. Mas os óculos escuros, alternando óculos escuro com grau, depois da cirurgia, eu continuo usando lente, mas também eu mandei fazer esses óculos com grau, escuros com grau, que são fantásticos, cara, realmente muito confortáveis. Voltando agora ao nosso tema, né? A BYD, TAN. A BYD, como eu falei no início, eles têm uma história interessante, porque é uma empresa de tecnologia elétrica. Então eles produzem não só ônibus e caminhões, eles fabricam também, como eu falei, baterias para Tesla, né? Ou seja, uma empresa que já tem um know-how e é uma empresa que já tem uma expertise, né, nessa produção elétrica. Aliás, vale destacar que os chineses, eles dominam essa tecnologia elétrica. Então o cara pode estar andando num Audi, pode estar andando em um Porsche Taycan, os componentes, bateria, tudo chinês, cara. Então o que é muito interessante é para onde os veículos elétricos estão caminhando, né, no sentido do desenvolvimento. Eles são carros aí que estão tá aumentando a quantidade de modelos disponíveis no mercado. A gente sabe que na Europa existe uma necessidade por conta de legislação de veículos elétricos. Então, para eles, a questão de legislação de poluição, sem dúvida que é uma questão muito delicada, né? Mas para nós realmente é mais sossegado nesse ponto. Então, os veículos elétricos, eles vão ter uma relevância, digamos, até um pouco menor aqui no Brasil, no sentido de que aqui nós temos ainda reserva de petróleo, enfim, tem uma série de coisas que vale salientar, são coisas aí que nós temos reservas, mas mesmo assim o mercado já tem vários modelos híbridos e elétricos, né? Então é um mercado que só vai crescer. Eu vejo esse mercado de uma maneira muito positiva, porque a gente vai tendo opções de mercado, né? Isso é muito legal, é muito bacana você ter opções, né? Quanto mais opções você tiver, melhor é, né, para todo mundo. O elétrico é engraçado que a gente se empolga às vezes com ele por conta do torque instantâneo. Bom, aqui nem se fala, né? Basicamente são 3 tipos de carro elétrico. O meio de transporte, que é o Kwid, que é o Zoe e outros modelos elétricos, o iCar agora, da Caoa Chery. Os elétricos intermediários, o EJ7 da Jaque, que é um belo sedã, o Nissan Leaf, que é um carro muito legal também, e alguns outros modelos.
da casa de 170, 200 cavalos, e tem os super elétricos, eu chamo assim, que são os premium, são os da BYD, Porsche Taycan, modelos da BMW como o iX, enfim, são carros que têm muita potência e aí a diversão ao volante já, né, chega em outro nível. De qualquer forma, falando do carro tecnicamente, falei dos dois motores, então eu estou aqui na opção Sport. Na opção Sport, tração integral, força nos dois eixos. Na opção Eco, tração dianteira. Ele tem um acerto bom de suspensão, logicamente não é um carro para ir no track day, ele tem um bom acerto de suspensão, mas também é um carro que é muito voltado para o conforto. Essa é uma característica, aliás, de carro chinês, né? Os carros chineses, eles têm um acerto para conforto bem interessante, né? Então ele é bastante voltado para o conforto, a suspensão, e mesmo com a roda 22, com as rodas 22 polegadas, ele é um carro que tem aí um acerto bom de suspensão, gostei muito. Freios da Brembo, então ele freia com bastante competência, acelera muito e freia com competência. E daí eu mostrei para vocês a questão do carregamento, e existe já uma demanda grande, por exemplo, enquanto eu estava carregando, carregamento rápido, 50 kW, 1h15, né, para carregar. Tá aparecendo um cálculo de quanto isso seria, que muita gente pergunta, quanto sai para carregar um carro elétrico? Por enquanto, na maior parte dos lugares é gratuito, mas alguns lugares em São Paulo são cobrados, 1,50 kW e às vezes R$2. Então tá aí o cálculo de quanto seria isso em relação até a gasolina, por exemplo. Tá um cálculo rápido só para ter uma ideia geral. E outra coisa legal também que ele tem é a questão da segurança, né? Então nós temos aqui, por exemplo, a direção semi-autônoma, né? O ACC está ativado, então ele está monitorando o trânsito. Eu botei a distância do carro da frente, ó, tá vendo? Diminuir a distância. Vamos ver, a distância mínima do carro da frente. Então eu tô aqui, ó. É o mesmo sistema. É o mesmo sistema, ó, tá vendo? É o mesmo sistema que a gente tem em outros semi-autônomos, né? Ele lê as placas, seleção horizontal e vertical, está identificando o carro da frente. Vamos ver, eu vou dar seta agora, mas você tem que ficar atento à dirigibilidade, logicamente, porque ele é um carro que, logicamente, e claro, né? Você tem que prestar atenção, mas olha, ele está mantendo a distância, vai monitorando a faixa, quando tiver uma curva ele vai fazer a curva, e é um sistema que já está até consolidado, né, da direção semi-autônoma, mas ele sempre fala para você prestar atenção numa série de coisas, inclusive ele te avisa se alguém estiver ultrapassando, né? Achei bem prático mesmo. Já desliguei o sistema. Uma coisa legal para a gente encerrar a matéria sobre consumo. Ele fica aqui do lado, então ele vai te mostrando quanto ele gasta, né, quanto ele está exigindo da bateria, e quando eu freio, quanto ele está recuperando. Mas eu gostei, eu achei até que de modo geral ele não perde muito em relação a outros elétricos que eu dirigi. Ele até que gasta pouco em termos de bateria. Mas enfim, em breve conheceremos o BYD RAM, que é o sedã, e daí a gente vai falar também de outros elétricos aqui no quadro Daily Drive de Garagem Elétrica. Um abraço, pessoal, até mais. Tchau!